Pois é, promessa é dívida, estou de volta aqui em outro live. Eu vou conversar com o Rômulo sobre política atual, uma perspectiva diferente do programa Cafezinho no WC, porque o Cafezinho no WC tem um roteiro a ser cumprido, inclusive tem horário, né? Mas eu vou furando a bolha aqui e a gente vai, nesse momento, não vai ter musiquinha como tem no outro programa, talvez até tenha, de repente tem e tal, mas nós vamos compartilhar o programa, tá bom? Todo mundo está voltando aí pro programa. Comecem a compartilhar de novo, para a gente ampliar aí a audiência. O pessoal do Nordeste que não está no horário de verão, para ficar sabendo, a gente estava apresentando o programa Cafezinho no WC, conversando com Rômulos aqui. Tássia Camargo, um abração, Tássia. Tudo bem? Tássia, se você tiver como aí, não dá porque eu tô com Rômulos aqui. Que pena, Tássia. Que pena, Tássia. Senão eu ia chamar você aqui para conversar com a gente. Desculpa, mas... Um beijão aí, Tássia Camargo, minha colega do Cafeína. Então é o seguinte, a gente estava conversando, eu e o Rômulus, que está na Suíça, a gente estava conversando sobre São Paulo como o centro da política brasileira, porque os políticos paulistas, o cara eleito vereador, ele pensa que ele pode ser presidente da República no outro dia. E não é assim, né? O Brasil não é um puxadinho de São Paulo, né? São Paulo é um estado dentro do Brasil. Ah, porque a economia paulista, não sei o quê, não sei o quê. Concordo com tudo. Mas não é uma questão de pensar o Brasil com a cabeça paulista, porque o Brasil é uma pluralidade, o Brasil é rico de diferentes coisas, e nós não podemos achar que o Brasil é só isso. Então, Rômulus, fala um pouco mais aí sobre essa questão da política, dessa centralização da política, da cabeça do político, o São Paulo-centrismo. E depois a gente invade com outros temas. Pois não, Wellington. Vamos lá. Como a gente estava falando, né, existe essa tendência do político de São Paulo, do Sudeste, mas mais especialmente do de São Paulo, pela questão da bolha midiática, pela questão, né, da concentração da mídia na mão das 4 famílias que estão nesse eixo Rio-São Paulo, a acreditar que o que eles leem ali naqueles grandes veículos é a síntese do pensamento nacional, quando não é verdade, né? O Brasil é muito maior do que isso. É evidente, a gente não pode diminuir o peso e a importância de São Paulo. São Paulo tem, né, mais de 40 milhões de habitantes, então é mais de 1/5 da população brasileira. Ele é o estado que mais contribui para o PIB, vem caindo a participação ano a ano, né, mas eu acredito que hoje esteja mais ou menos por volta de 1/3 do PIB. Então, é evidente, é um estado muito relevante na construção da nação brasileira, né? E obviamente se reflete tem um peso econômico e se reflete também no peso político. Mas é evidente que ele não é a maioria do Brasil, né? Ele não tem mais da metade da população brasileira. Então, cria-se às vezes esse choque dessas pessoas que vivem dentro daquela bolha, né? Daquela bolha de ideias, né? A bolha midiática, quando elas veem que o Brasil é muito diferente. Então, a gente vê a popularidade, né? Apesar de todo o massacre aí do cartel midiático em relação à figura do Lula, ininterrupto nos últimos anos, especialmente nos últimos 2, 3 anos com a Lava Jato e com a perseguição de Sérgio Moro e Dallagnol a Lula, e a gente vê isso contrastado, né? Todo o ódio que isso gera nos setores que consomem, né, esse noticiário, contrastado com o que a gente vê nas imagens maravilhosas lá daquela caravana dele pelo Nordeste. E aí as pessoas... Eu não lembro mais, teve algum analista que falou assim, brasileiro... Eu não lembro quem foi, mas algum analista da grande mídia, né, do cartel midiático, falou assim, depois de ver as imagens da caravana, eu concluo que o brasileiro é um caso de divã. Não é o brasileiro que é caso de divã, é o analista. É a mídia tradicional. A mídia tradicional brasileira, ela cria uma realidade paralela na cabeça do brasileiro. Aí ela acaba vivendo a própria realidade paralela que ela criou, e quando ela é surpreendida por uma coisa muito simples chamada voto, aí ela fica revoltada. Aí começa a maldizer projetos sociais reconhecidos internacionalmente, programas sociais, reconhecidos internacionalmente, como é o caso do Bolsa Família, como é o caso do Minha Casa Minha Vida, e outros, porque a imprensa falou o tempo todo que aquilo não era bom, que aquilo era ruim. Agora, a imprensa debate muito pouco 53 milhões de reais guardados em um apartamento, não é? Que era um dinheiro explicitamente produto de roubo e que estava sendo guardado
para compra de votos. A imprensa não debate que o estado de São Paulo foi, nesses anos aí do Tucanistão, que transformaram e não foi apenas a imprensa, o eleitor tem culpa. O eleitor paulista também tem culpa de ter votado em Geraldo Alckmin, em Serra, em Doritos agora, etc. Tá? O eleitor paulista tem culpa. Porque o pobre paulista e a classe média paulista tem que entender que ele não é rico. Não pode viver. Olha, ninguém pode viver alimentado, com escola, com educação, com saúde, sendo assalariado, com esse custo de vida que está aí. Então, se você lutar contra um Estado forte, você está lutando contra você mesmo. E é preciso dizer ao paulista, ao povo paulista, tá, que os Estados Unidos da América, que são usados como grande referência, tem 40 milhões de pessoas que vivem de ticket de alimentação. É o país onde a esquerda mais cresce no mundo no momento. É o país onde a desigualdade é uma realidade. O sonho americano que plantam como uma coisa maravilhosa na cabeça dos analfabetos políticos do Brasil é o mesmo que acertar na Mega Sena. Uns acertam, outros não. Muito poucos acertam e milhões, milhares e milhões e milhares não acertam. Então, não adianta o paulista pensar que São Paulo é o Brasil, porque não é. É preciso você, que está acordando agora aí em São Paulo, que me assiste, entender que o político paulista, que é eleito vereador de São Paulo, ele é vereador de uma cidade, de um estado brasileiro. Tem que tirar essa coisa da cabeça do prefeito de São Paulo, que perdeu para votos brancos, nulos e abstenção. Pode pensar em ser presidente da República. Um cara que quer dar ração ao pobre. Entendeu? Aí você fica, porque o nordestino é que elege Lula. Claro! O nordestino tomava sopa de prego, como eu falei no programa anterior. Certo? Eu vi pessoas com prego dentro de uma panela, fervendo água e bebendo aquela água. O Luiz Cláudio mencionou a sopa de papelão, que foi inclusive matéria, reportagem que a Globo adorava fazer essas reportagens da miséria do Brasil para ganhar prêmio internacional. Não é? Era isso, para isso que servia. Dória aqui... Teve uma matéria também, Wellington, nos anos 90, sim. Você deve lembrar que repercutiu muito, que era de um pessoal no Nordeste que pegava no lixão, lixo hospitalar, e comia, sim. Você lembra disso? Lembro, lixo hospitalar, eu lembro. Eu lembro também do Césio 247, você lembra disso? Em Goiás? 137. Perdão, 137. Eu estou com o Brasil 247 na cabeça. Imaginei. O Césio 137, que é um material radioativo, que foi para um lixão, que não era nem para estar lá, né, porque o material radioativo tem que ser depositado em locais apropriados, e os catadores de lixo tiveram contato com aquela substância. Tá? Então... isso tudo é o Brasil, que a Globo adorava reportar para ganhar prêmio internacional e dizer que era boazinha. A gente tem que combater o mal pela raiz. Combater o mal pela raiz é debater a comunicação social. Certo? Esse Brasil alternativo. Dri Bezerra finalmente chegou, hein, Dri? Tá vendo? Estiquei o programa e você chegou. Já é outro programa, Dri. Não é mais nem um cafezinho no WC, já é outro. Aqui já é um ensaio do SOS. Suécia ou Suíça. Eu e o Rômulus. Não é, Rômulus? Isso aí. Então a política, ela tem que ser... Nós temos que pensar no Brasil como um todo, no Estado. Fala aí sobre o pré-sal, de novo, para esse pessoal que está chegando agora nesse novo live, que estão dizendo que é uma perda de 1 trilhão, que já era um absurdo. Mas é mais do que isso, né, Rômulus? Sim, nós comentávamos, né, no cafezinho no WC do lançamento, né, da convocação pela Frente Brasil Popular para o referendo revogatório, e eu comentava com você que o meu blog tem uma fonte muito boa, que é um executivo, né, da indústria do petróleo, trabalha para uma multinacional
mas ele tem um defeito, que é ser nacionalista, que é amar o Brasil, né? Ser brasileiro e amar o próprio país. Uhum. Então, por causa dessa dicotomia, né? Dessa vida dupla, entre aspas, ele acaba me passando informações muito boas de dentro, né? Ele é uma pessoa, lógico, tem todo o conhecimento dessa área, e ele vendo, comentando comigo aquela questão da apreciação no Congresso da medida provisória, essa que está isentando de impostos não só a importação né, do maquinário, de insumos, né, de sondas, como também está diminuindo a participação, que chama participação governamental, que é o montante do dinheiro, né, gerado pelo petróleo que fica com o governo, que vai cair para 40%, que é, né, muito abaixo da média mundial para países em situações semelhantes. Ele me dizia que a perda estimada, né, que já era escandalosa, que os deputados da oposição, Henrique Fontana, o senador Lindbergh, eles falavam, né, o próprio Requião estava presente lá também, falando, né, desse 1 trilhão que seria perdido, mas na verdade é quase 3 vezes mais que isso. Ele fez a estimativa, lógico, é um pouco complicado no artigo, quem se interessar pode ler, mas ele menciona, né, que não se levou em conta nesse cálculo do 1 trilhão, que o investimento ele aumenta ano a ano. Então, ele colocou uma estimativa conservadora de um aumento do investimento de 10% ao ano. Na verdade, vai ser muito mais do que isso, mas para o número não ficar, para ninguém poder contestar o número, ele usou essa estimativa de 10%. E fora isso, né, o fato gerador, como essas operações vão se dar fora do Brasil, ele não vai ocorrer no Brasil, então a tributação também não vai ocorrer. E aí, somando tudo isso, chega a 3,3 trilhões de reais até 2040. Isso é mais da metade do PIB do Brasil, do último ano, né, de 2016, e é mais do que todo o orçamento da União do ano passado, 110% do orçamento da União. E isso é gritante, nós vemos como esses números não estão sendo estudados, como não foi feito um estudo de impacto apurado, né, com relação à receita que está sendo perdida com essa medida provisória, que é um crime de lesa pátria. Né? Ali ela crime de lesa pátria. É aí que eu quero entrar. A sentença de condenação, aquela medida provisória já é o documento de condenação de quem a apoia, porque ali é a prova maior de um crime de lesa pátria, né? Com lobista ali falando no ouvido de relator, ou seja, assim, mais provas do que a gente já tinha. Eles já nos deram todas as provas, né? Já nos deram todas as provas. Rômulo, repita aí a cifra real, vá. 3,3 trilhões de reais, ou seja, mais do que todo o orçamento da União do ano passado. Vou repetir, olha, senador Requião, que sempre acompanha aqui o programa, Lindbergh Farias, João Sixu, Gleisi Hoffmann, Vanessa Graziotin, Lídice da Mata, eu sei que ou vocês ou os assessores acompanham aqui o programa, a gente sempre está aí nos bastidores batendo papo, é o seguinte... 3,3 trilhões. Esse papo de 1 trilhão que já era criminoso, não é real. Eu estou falando aqui com um advogado que mora na Suíça, tem conta na Suíça, mas não tem dinheiro lá. Certo? Ele é especialista em direito internacional, tem fontes espetaculares em empresas petrolíferas, tá? Porque ele também prestou serviços a essas empresas. Não é 1 trilhão, como estão dizendo, a entrega a isenção dos impostos. São 3,3 trilhões. Aquele lobista que fez ali, soprou no ouvido do relator como é que ele queria roubar o Brasil, ele tinha que ser preso em flagrante, tá bom, Lindbergh Farias? A próxima vez, não fique indignado, não. Que indignado quem tem que ficar é o brasileiro comum, o eleitor. Você é senador... Não é para ficar indignado, é para você mudar. Invente logo alguma coisa, ou mandava dar ordem de prisão, você é um senador. Tem polícia no Senado. Indignado é um cacete. Olha, deputado que abrir live agora, dizendo, hoje é um dia muito triste para o Brasil. Eu vou deixar de seguir. Comecei a deixar de seguir. Esse povo que começa a dizer que hoje é um dia muito triste para o Brasil, qual é o dia que não é triste do Brasil, desde que Aécio não aceitou o resultado das urnas? Qual é o dia que não é triste para o brasileiro? A sabotagem contra Dilma, o golpe contra Dilma, todo dia um golpe contra o Brasil, contra Petrobras, Banco do Brasil, BNDES, Caixa Econômica, Eletrobras. Soltaram agora o almirante Otton, que é um herói nacional, porque descobriu uma tecnologia fantástica nuclear que só o Brasil tinha, não é?
a eletronuclear sendo destruída, querendo entregar Alcântara, a floresta amazônica. Qual é o dia que não tem golpe? Qual é o dia que não é triste? Qual é a possibilidade de um político eleito que tem imunidade ficar abrindo live para levar para o seu público, o seu eleitor, aqueles que depositam alguma esperança, o lamento? Você não pode. Você tem que botar na cabeça que você, como político, você é um líder. E o líder não pode levar para os seus liderados o pessimismo. Aprendam isso. Vocês não podem levar para os seus liderados o pessimismo. Como é que você é chefe de um grupo, de uma tropa, e vai dizer, estamos perdidos? Oh, que chefe maravilhoso esse, né? Que chefe maravilhoso. Então não abra mais live para lamentar, não. Você tem que fazer como o Roberto Requião faz. Chama de canalha, de ladrão e apresenta o referendo revogatório, o projeto para acabar com o abuso de autoridade. É isso que tem que ser feito. Você está aí para contra-atacar. Não é para ficar lamentando o golpe, não. Essa coisa não engana, e você não engana com esse negócio de que foi um dia ruim para o Brasil. Qual é o dia que não tem sido ruim para o Brasil? Está na hora de chamar o povo para invadir Brasília e tomar conta do país. O povo brasileiro tem que tomar conta do Brasil. O outro lado não tem poder de mobilização. Eu quero ver a Globo hoje levar para as ruas aquela quantidade de gente que ela levou. Não leva, não leva. Então a gente tem que aproveitar que o momento fraco deles é esse e contra-atacar. Nós temos que contra-atacar. A palavrinha mágica que o campo progressista brasileiro tem medo de ouvir falar: revolução. É essa palavrinha mágica que vocês têm que... E só ela vai fazer o Brasil entrar na história mundial como um país. Porque senão a gente vai ser um grande terreno ocupado. O Brasil já está ocupado hoje. São agentes da CIA em todas as empresas e instâncias importantes, inclusive da política. Não podemos permitir que essa invasão silenciosa, essa guerra híbrida que está acontecendo no Brasil, permaneça, sob pena de não acontecer 2018, ou se acontecer, não haverá mais nada. Então, vamos promover uma intervenção popular imediata agora. As Forças Armadas, que estão aí se assanhando, não tem bala, não tem munição para 3 dias. Não tem munição para 3 dias. E tem soldado, cabo, sargento, tenente, que entram em contato comigo aqui internamente, que estão revoltados com essa possibilidade dos seus chefes quererem permitir que o Brasil seja invadido e estarem apáticos. Então, são esses comandantes, esses juízes do STF, esses 44 que salvaram Aécio, que salvaram Temer, esses deputados do Centrão que salvam um, salvam outro, todos ladrões descarados, comprados, são eles que a gente vai botar para fora. Entendeu? Político progressista, está na hora de chamar para as ruas, para a gente tomar o poder. Não vai ter eleição em 2018. Você entende? Não vai ter. Não vai ter. E se tiver, os caras estão juntando. Você acha que é um apartamento só com mala de dinheiro? São vários em diferentes estados do país. Vários em diferentes estados do país. Dinheiro vivo que esses caras vão usar para comprar voto. Luciano Huck e Nizanguanais descaradamente anunciam que vão criar um fundo para juntar dinheiro para comprar político e eleitor. E vocês não fazem nada. E o Armínio Fraga também. E o Armínio Fraga? O Armínio naufraga. Que ele só americano. quer... Americano. Agente da CIA dentro do Brasil. Canalhão. Canalhão. Entendeu? Então você que é político, progressista... Você que tem poder de mobilização, tá na hora da gente chamar o povo para a gente entrar em Brasília. Vamos conhecer, todo mundo não tem a curiosidade de conhecer as instalações da Rede Globo. Vamos saber como são os estúdios da Globo por dentro, conhecer os bastidores da Globo, todo mundo lá visitando a Globo. Vamos entrar na Rede Globo para conhecer a Globo e ocupar aquela merda. Tá bom? Aquela empresa estatal de Temer, a Globo, né? Que ali não passa nada negativo de Temer, já viu, Rômulus? Às vezes eles se estranham, né? Quando a Globo quer arrancar alguma coisa dele, como essa polagem da dívida do BNDES, aí eles colocam a faca no pescoço. Mas ali é tudo teatro.
Pois é, tudo teatro. Eu falei isso só para provocar o debate. Ô Rômulus, a gente já fez outro live aqui, né? Wellington, eu queria avisar as pessoas que esse artigo que eu mencionei, desse executivo da indústria do petróleo, eu já compartilhei ele no meu perfil. Vou passar para você também o link mais tarde para você compartilhar. Passa lá no grupo, que aqui a nossa equipe vai lá e coloca. Camila, Super Camila, vai lá e coloca. Ela está marcada, marquei ela lá na postagem mais cedo. Mas eu queria falar um outro ponto. Você mais cedo mencionava nessa liberação, ele liberou geral, né? Essa liberação para trazer estrangeiro para trabalhar no lugar de brasileiro. Você sabe que isso tem mais um aspecto que ninguém comentou ainda, que eu, com a minha experiência, né, eu tenho trabalhado com essas empresas, tendo lidado com muito expatriado, que é o seguinte: essa questão de você trazer pessoas de fora é complicadíssima em termos de arrecadação tributária, porque eles, às vezes, né, colocam um salário, né, porque essa pessoa está trabalhando no Brasil, então, teoricamente, ela tem que pagar imposto de renda no Brasil. Então, a empresa, ela já é um empregado dessa empresa lá fora, a empresa transfere ela para o Brasil, aí o que eles fazem? Declaram um salário mais baixo no Brasil e paga a diferença lá fora, sem pagar imposto de renda. Então, como se já não fosse um absurdo estar aí roubando o emprego dos brasileiros, além de tudo, ainda vai sonegar imposto de renda. Eles estão entregando o Brasil e estão... E é como você disse, essa pessoa, ela não vai gastar o dinheiro dela no Brasil, esse dinheiro não vai ficar, ela está ali acumulando, vai ficar o quê? 5 anos, tal, não sei o quê, juntando aquilo, né, tudo que ela sugou, e depois vai voltar lá para o país dela com o que ela acumulou de dinheiro para gastar lá. Então, isso é mais algo ainda isso mais agrava o crime, tudo isso. Isso agrava o crime e leva à pátria. Temos que falar sim sobre crime. Rômulo, você é advogado e a gente tem que falar aqui com seriedade sobre essa coisa do crime lesa pátria. Vou inclusive enquanto eu falo aqui, você já vai aí pegando uma consulta jurídica, tá? Para fundamentar o seu argumento. Porque é o seguinte: o que acontece no Brasil hoje? Eles estão entregando um país que não é deles, sem legitimidade, porque entraram com um golpe, e 97% dos brasileiros não querem esses ladrões que estão aí no poder. Então eles querem entregar o Brasil e ainda querem matar o povo brasileiro de fome. A classe média, que poderia ser a força de resistência porque foi enganada, e ao se sentir enganada, vai querer reagir. Eles estão importando trabalhadores estrangeiros, certo? E ainda estão tentando tirar a possibilidade da arrecadação do Brasil, para que o Brasil tenha poder de recuperação. Então é um total descaramento. É a extinção do Estado brasileiro, o que eles estão propondo. É a extinção do Estado brasileiro, o que eles estão propondo. Não podemos aceitar isso. Só existe um caminho, que é a destituição imediata desse pessoal, a revolução. Revolução, essa palavrinha maravilhosa. Porque crime lesa pátria é quando você trabalha contra o seu próprio país. Esse crime lesa pátria, inclusive, Rômulo, você precisa checar aí, se não me engano, ele é um dos precedentes para pena de morte, ou é somente em caso de guerra? Eu não lembro agora. No Brasil é pena de morte só em caso de guerra. Só em caso de guerra, porque no Brasil pena de morte. A gente tem que ver se dá para fazer... O STF não gosta de ampliar a interpretação da Constituição, tem que ver se guerra híbrida também está valendo, né? Uhum. A gente está tendo uma guerra, uma guerra híbrida. E aí? Se for comprovado que o patrocinador desses deputados e senadores ladrões são estrangeiros, a gente pode dizer que isso é uma guerra híbrida. Então é crime de guerra, então eles podem ser condenados por acúmulo. Lesa pátria e crime de guerra híbrida, que é um novo conceito que inclusive já está reconhecido internacionalmente. Não, mas só falando sério, no direito penal a gente nunca pode mudar a interpretação para pior, é sempre em benefício do réu. Então, não, mas isso você está falando de um Estado sadio, porque há pouco tempo, há menos de 15 dias, o STF fez uma lei retroagir. O STF, imagina você. O STF fez uma lei retroagir, da ficha limpa. Ficha limpa. Então, se retroagiu para pegar desafetos, nós vamos pegar essa mesma jurisprudência para pegar quem praticou crime lesa pátria e quem participou da guerra híbrida. Quem está ganhando dinheiro das empresas estrangeiras para entregar o Brasil e destruir a vida dos brasileiros. Esse é o holocausto dos pobres. Holocausto dos pobres. Querem matar os pobres brasileiros. É o que está acontecendo no Brasil.
Então, eu vou repetir, não adianta você ficar dando atenção se o namoro de Aécio com Gilmar Mendes no WhatsApp, quem trocou mais gif de coraçãozinho, né? Quem falou mais eu te amo, porque isso não vem ao caso, isso não interessa. A gente está discutindo aqui soberania nacional, pré-sal, a gente está discutindo aqui reforma trabalhista, a gente está discutindo aqui o que importa. Porque essa coisa da fulanização e da dispersão é uma tática usada há muito tempo e faz com que o brasileiro desvie o foco do que realmente interessa para amenidades. E aqui eu e o Rômulus já falamos por mais de 1h10 num programa Cafezinho no WC para não prejudicar a publicação do programa. Nós abrimos um novo live que já está aí com um tempão, tá? E eu estou aqui convencido de que esse assunto interessa a você diretamente. Rômulus, fale um pouco mais sobre crime lesa pátria. Ô Wellington, é o que a gente tem testemunhado aí, né, desde o início do golpe. Quem pensava que isso era na teoria da conspiração, quando ele estava no governo, que não poderia ser tão ruim, eu acho que todo mundo foi surpreendido, né, porque tudo aconteceu tão rápido, aproveitando aquela doutrina do choque, né, da Naomi Klein, os caras vieram e com uma sede ao pote que eu acho que ninguém imaginava, né? Assim, eu juro para você, aliás, eu vou até contar uma experiência pessoal sobre isso, mas assim, eu juro para você que eu nunca imaginei que algo tão nefasto pudesse acontecer com tanta facilidade e tão rápido no Brasil. Você sabe que, né, eu vim aqui para a Suíça para fazer o meu doutorado, e na minha tese de doutorado, né, eu estava exemplo de vários países, entre eles o Brasil, e um dos pressupostos para a minha tese de doutorado era mostrar que o Brasil era uma democracia estável, politicamente estável, política e economicamente estável, e que ela tinha passado pelo teste definitivo da sua maturidade com a eleição de Lula em 2002, né, e o governo do PT a partir de 2003, e que isso mostrava que comparativamente a países do mesmo tamanho, com o mesmo nível de desenvolvimento, o Brasil tinha uma estabilidade jurídica, econômica e política superior, e que isso trazia uma série de vantagens para o país e que fazia ele prescindir de outros tipos de garantias que países menos estáveis precisam para garantir investimentos estrangeiros. E qual não foi minha surpresa, né, quando eu já estava pronto para defender minha tese de doutorado, escritinha lá, 4 anos de pesquisa e trabalho, quando vem o golpe em 2016 e praticamente jogou a minha tese no lixo, né? Eu tenho que reescrever ela todinha, porque todos esses pressupostos que, né, eu cresci acreditando, eu cresci nesse sistema da Constituição de 1988, né, acreditando que aquele papel valia alguma coisa, e eu descobri que não, que era uma ficção isso, e que, né, rapidamente, no espaço de apenas alguns meses, conseguiram reverter muito dos progressos a níveis até anteriores à Constituição de 88. Exatamente. Né? A gente vê de regressos aí, com essa escandalosa agora, essa, né, portaria lá do trabalho escravo. Do trabalho escravo. Você vê que até a Flávia Piovesan, que era aquela secretária, né, para acabar com a biografia dela, porque sabe que a Flávia Piovesan, eu conheço ela, né, já conheci até pessoalmente, ela era uma pessoa muito respeitada nessa área da militância de direitos humanos, uma constitucionalista respeitada, né? E aí ela, né, apenas para, né, um interesse menor, né, uma troca por um carguinho para ser indicada agora lá para a Corte Interamericana de Justiça, que realmente, para quem milita nessa área de direitos humanos, é como, digamos assim, é o suprassumo da carreira, né, do currículo. Botar que foi, para alguém brasileiro, né, o máximo que a pessoa pode aspirar é ser um juiz da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Mas o jeito que se chega lá também conta, né? Se é fazendo conchavo e se aliando a um governo golpista, não democrático e flagrantemente de respeito aos direitos humanos, como é o caso agora dessa portaria do trabalho escravo, eu acho que conta muito. Você vê, até ela ficou tão constrangida, né? Vieram cobrar ela já se desligou da secretaria, né? Está esperando, eu acho que no espaço de um mês ela deve assumir lá em São José da Costa Rica. Mas até ela teve que emitir uma nota, porque ela é a presidente de uma, eu não sei o nome da entidade, mas digamos assim, Comissão Brasileira de Combate ao Trabalho Escravo. Ela é a presidente, ela era secretária de Direitos Humanos desse governo, foi indicada para a Corte Interamericana de Direitos Humanos e né, tem que passar por esse constrangimento. De emitir uma nota contra o governo do qual ela participou. Então, assim, é tanto absurdo, né, um atrás do outro a cada dia, que
que a gente fica até em estado de choque. Olha, eu não fico em estado de choque não, sabe? Porque eu me motivo muito com o assanhamento do inimigo. Eu desenvolvi isso e não recuo nessa minha estratégia. Quando o inimigo se assanha, eu fico mais assanhado do que ele. Eu não canso de lutar, certo? Eu sou realmente uma mosca na sopa. E para pegar aí, para a gente não ficar no campo científico, para não ficar parecendo conversa de economista e de jurista, eu quero dizer o seguinte: você que está me assistindo agora, que ou ignorou ou apoiou o golpe, você está feliz ao ver agora a escravatura de volta no Brasil? Você está mesmo feliz com isso? Eu acho que a grande maioria não. Você percebeu que você foi enganado? Você percebeu que o Brasil estava numa situação bem melhor, mas que a mentira repetida todos os dias no seu carro, através das rádios, nos jornais que você lia, nas revistas, nas capas, né? Porque você nem lia, você só via a capa, na televisão. Tudo isso fez com que você sequer percebesse que estava vivendo uma construção de um país melhor? Pois é. Então é por isso que eu falo para você agora, nesse momento, diretamente, para que você perceba o seguinte: não é aqui uma questão da sua vaidade pessoal, da necessidade de você pedir desculpas ou não. A questão é a seguinte: precisamos recuperar o Brasil. Precisamos resgatar o Brasil. O Brasil hoje é governado por uma cleptocracia, ou seja, por ladrões. O Brasil hoje é governado por ladrões. Ladrões que estão entregando o país, impossibilitando o país de ser um país digno no futuro, e que nós precisamos lutar contra esses mesmos ladrões. O Brasil tem uma justiça que protege corruptos, que protege o criminoso, que banaliza o crime e que pune aqueles que tentam lutar contra a impunidade. O Brasil hoje, na justiça, luta contra quem mais deu autonomia à própria justiça. Em contrapartida, essa justiça protege políticos e juristas que são visivelmente, flagrantemente corruptos, ladrões. Então você tem a sua participação de culpa nesse cenário? Tem. Mas você também é vítima do monopólio da comunicação social. Porque a Globo, ela... Aí você fala, mas tem a Record, a Band tem. É verdade. Mas a Globo, você quer assistir esporte, é monopólio da Globo. Você quer assistir carnaval, é monopólio da Globo. Você quer assistir novela, as melhores produções ainda são, não o conteúdo, mas a produção, a qualidade da imagem e tal, ainda estão na Globo. Então a Globo consegue ser essa, como se diz, essa voz única que defende o outro lado. Leonel Brizola, que foi um dos mais brilhantes políticos do Brasil, ele falou que se você não gosta de política, se você não acompanha os acontecimentos políticos, se você não gosta de debater política, você só precisa fazer uma coisa. Se a Globo é a favor, seja contra. Se a Globo é contra, seja a favor. Porque para onde a Globo aponta é para o outro lado que você tem que ir. Percebeu? Então, eu estou falando aqui da comunicação social. Mas eu quero falar também sobre outras coisas importantes. Eu quero falar que o Brasil hoje é vítima de uma invasão norte-americana e do mercado financeiro. Hoje existem espiões da CIA e agentes infiltrados dentro da Petrobras, Banco do Brasil, em todos os ministérios, soprando no ouvido de senadores e deputados na hora da votação. E nós estamos hoje sob uma guerra invisível, que a televisão, que a imprensa como um todo não noticia. É por isso que nós precisamos derrubar isso que está aí, porque senão não teremos um país, não teremos um Estado social, não teremos povo, porque até o empregado estrangeiro eles já estão autorizando entrar no Brasil para que você sequer possa reclamar um emprego. Entendeu? Então é a hora de lutar, é agora. Rômulus, muito obrigado, viu, Rômulus? Eu que agradeço, Wellington.
Um grande abraço, bom fim de semana para você. Obrigado por participar desse live aqui. A audiência fantástica a gente teve, com o boicote do Facebook, tudo. Mas estamos arrebentando a boca do balão. É a gente vencendo pelo cansaço, não é, Rômulus? A gente não desiste, não. A gente não desiste. Um grande abraço, bom fim de semana. Tchau, tchau.